Olá, gente. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje eu tenho aqui a companhia de um camarada que, bom, muita gente já o conhece, mas o conhece de texto, né? Comentando aí no chat, mas agora ele está aparecendo em voz e imagem aqui no canal para a gente bater um papo a respeito de histórias e de histórias que vamos classificar como histórias de arrepiar. Meu amigo Ari Charles, diretamente da cidade maravilhosa, para o Pará, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo, né, Ari? A gente tem gente aqui, meu irmão, de É, Portugal, da França, o canal está ficando isso aí. internacional. Ari, satisfação imensa, meu irmão, a gente ter conseguido articular nossas agendas aí para gravar esse bate-papo e presentear esse povo que prestigia o trabalho aqui no canal com essa nossa conversa. Tenho certeza que vai ter muita gente que vai ficar assim impressionada com as histórias e mesmo que não impressione, mas a curiosidade, meu irmão, já vale o ingresso. É verdade, verdade, Ari, Paulo. brigadão, meu irmão. Gente, antes de mais nada, fica a gratidão aqui a todo mundo que faz desse canal o que ele tem sido, um espaço de conversa, de amizade, de confraternização e um espaço aberto para todo mundo que quer participar. Fiz o convite para o Ari, ele topou e aí a gente está batendo esse papo para dividir. A tarefa desse canal aqui é dividir aquilo que eu estudo, dividir o que o pessoal tem a contar. E, puxa, Ari, felizão de ter tua participação. Como é que a gente pode classificar? Participação visual aqui, né, meu irmão? Porque Visual, todo dia verdade. ali na live e tal, nas estreias, tu sempre estás presente. Eu queria te agradecer, meu irmão, e deixar o primeiro momento para tu te apresentares para esse povo que está assistindo a gente, né? Sim, Paulo, primeiramente, né, boa tarde para todos, boa tarde para você, a todos os nossos amigos aí, participantes aí do teu canal, né? Não, nosso Prazer estar canal, meu irmão, aqui, que é isso? é um prazer estar aqui compartilhando com você, né, um pouco do que eu sei, né? E prazer, cara, eu me sinto muito gratificado em poder estar participando aí com você e com os demais convidados que com certeza estarão aí presentes nessa live aí. Tá bom, meu irmão? Legal, Gratidão minha legal. aqui, um prazer imenso estar falando com você. Ari, me diz uma coisa. Tu já moraste em Belém, tu moras no Rio de Janeiro agora, tu és carioca, tu és paraense. Conta aí esse salto de um ponto a outro, como é que funciona? É isso aí. Paulo, eu já morei aí em Belém, né? Eu nasci em Belém, né? Sou paraense, nasci no centro aí de Belém. E no decorrer da minha infância, juventude, né? Ali pela década de 80, né? Eu vim parar aqui no Rio de Janeiro, né? De um passeio, eu acabei ficando aqui no Rio de Janeiro. Mas, desse período aí, entre a minha infância e juventude, eu passei o tempo todo aí em Belém. Morei no Telégrafo, né? Na Passagem Isabel. E, de um tempo depois, fui morar em Coraci, né? Meus pais se mudaram para Coraci, onde sempre, de vez em quando, eu faço uns comentários sobre as assombrações lá de Coraci, até porque eu conheço um pouco, né? Eu vivenciei um pouco aquela atmosfera ali de Coraci, das assombrações ali do período antigo, né? Então, esse período eu vivenciei bastante aí quando tive aí em Belém e em Coraci. E em 82, já morando lá no Conjunto Lopo de Castro, em Coraci, aí eu vim parar no Rio de Janeiro. E fiquei aqui. A última vez que eu estive aí em Belém, vendo meus parentes aí, né, meus irmãos, foi em 98. Foi a última vez que estive aí em Belém, né? E assim, estamos aqui na luta, né? Na batalha e conquistando novas amizades, né? Poxa, É muito rapaz, importante. na verdade, tu podes ter vindo faz tempo, mas Belém não sai de ti, né? Não, não sai Essa não, Paulo. interação com o canal. Gente, deixa eu explicar para todo mundo como é que foi que a gente se conheceu, o Ari e eu.
Eu participei de um bate-papo no canal de um outro amigo nosso, o Natan de Moura, o Belém de Arrepiar, que é o... Olha, a propósito, hoje é domingo, né? A gente está gravando domingo, gente, dia 2 de maio, né? A gente vai postar durante a semana, mas a gravação agora é dia 2 de maio. Agora vai ser passado já quando a gente postar, né? Acontece um bate-papo entre o Natan e o Wilson Tadeu, exatamente para contar lá no Belém de Arrepiar das assombrações de Quaraci, né? Por aí vocês já tiram a média, né? Do perfil do lugar, né? Tem história para todo gosto. E Verdade. eu fui lá participar dessa live, fazer um bate-papo, contar um pouquinho do meu trabalho de pesquisa e tudo mais. E o Ari fazia parte do grupo lá do Natan e acabou migrando para cá, para o nosso canal. E aí a gente fica nesse bate-bola, se encontra aqui no canal, se encontra lá no canal do Natan, então acabou virando uma patota só. E a gente estreitou a amizade, gente, como tenho feito muitas amizades pelo canal, grato a Deus e ao destino, porque no meio desse pandemônio uma coisa boa acontece, a gente poder interagir com pessoas amigas, pessoas interessadas em aprender, em dividir, exatamente no espírito avesso do que tem sido predominante nesse momento delicado que a gente vive aí. Então, meu irmão, te agradeço pela partilha, te agradeço realmente, viu? E aí a gente vai roteirizar. O pessoal que está vendo, por favor, não esqueça de se inscrever aí no canal, deixar like, comentário, ativar o sininho das notificações, espalhar aí só para 2 pessoas, né? Como a gente costuma dizer, só para Deus e o mundo. Né? Não precisa mais do que isso. Paulo, só para retificar aí essa sua colocação, É. Entre os 2 canais, quando está você e o Natan, aí eu comentei, foi até numa das tuas lives aí, eu fiz o seguinte comentário: é complicado quando tá Paulo e Natan ao mesmo tempo na live, aí eu tenho que dar meu pulo do gato. Pulo do gato quando eu estou em casa, né? Porque quando eu estou na rua, aí eu Aí tenho o que gato não tem nem focar só como, em um. como andar, Aí tem muito que, menos como pular, né? tem que focar só em um. Mas quando eu estou em casa, eu vou no computador, fico com você e no celular com o Natan. A gente vai dividindo ali. Ô, meu irmão, isso aí é um malabarismo, né? Vamos lá, Verdade. povo que está em casa. O Ari me mandou um material, algumas imagens, algumas fotografias de alguns espaços famosos no Rio de Janeiro. E a gente vai começar a atividade pelas histórias do Rio. Depois nós vamos passar para algumas histórias de Belém que ele conhece. E aí tem um monte de surpresa aqui. O Ari, que está com as cartas na manga aí, ele que vai jogar na mesa. Eu estou aqui só para ciceronear mesmo, recepcioná-lo, deixar o papo rolar. Ari, meu irmão, eu vou compartilhar a primeira imagem para a gente começar realmente os trabalhos naquilo que é o que o pessoal deve estar mais esperando, né? Sim. Então, vamos lá. Bom, vamos começar o relato aí sobre o Arco do Tejo, né? Essa foto aí foi tirada de dentro do arco, onde todos aí têm a visão do local, né? Que são construções antigas ainda da época, né? E esse arco aí ele era frequentado pela alta sociedade da época do Rio de Janeiro, né? Esse lugar aí tinha muitos comércios, né? Então, a elite do Rio de Janeiro frequentava muito esse espaço aí. E o juiz Antônio Teles de Menezes, ele era praticamente o dono de todas essas lojas aí e outros imóveis na época, né? Era tipo como se fosse um complexo, né? Mais à frente era dominado por todos os imóveis dele. E aí, né, nessa época aí, lá pelo meado de 1770, né, que é o tempo que esse Arco do Teles existe, houve um grande incêndio. Houve um grande incêndio nesse complexo aí, que, na verdade, seria a atual Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, só que poderia se configurar como se fosse aí
esse espaço, né? Onde tinha várias escrituras, vários documentos, tudo relatado daquele tempo antigo do Rio de Janeiro. Então, se perdeu muita coisa, muita gente morreu nesse incêndio, né? E o local aí, no caso, este arco aí do Teles, ele ficou completamente em ruínas, né? Em ruínas. Onde havia um grande fluxo de pessoas prostitutas, né? Mendigos, bandidos, né? Virou um refúgio desse pessoal todo aí, né? Devido a esse incêndio que houve aí. Então, a alta sociedade já não passou mais a frequentar esse lugar aí, né? Deixou de ser um lugar onde havia o alto índice de frequência de pessoas da alta sociedade. E aí é que entra a nossa história, né? Aí é que entra a Bárbara dos Prazeres, né? Portuguesa, vindo de Portugal, né? Ela veio com seu marido aqui para o Rio de Janeiro e foram morar aí próximo do Arco do Teles, né? Depois de alguns meses já aqui no Rio de Janeiro, a Bárbara conheceu um homem, né? Conheceu um homem e se apaixonou por ele. Ela se apaixonou por ele. E o que acontece? O marido começou a desconfiar. O marido começou a desconfiar e para Bárbara poder vivenciar esse amor que ela tinha por esse outro homem, ela simplesmente matou o marido. Matou o marido, né? E foi viver com essa outra pessoa a qual ela conheceu. E durante algum tempo, ela percebeu que essa pessoa que estava com ela só estava interessada nos bens dela, né? Ela veio de Portugal, trouxe algumas coisas valiosas e ela percebendo que ele só estava com interesse nos bens dela, também o matou cruelmente, tanto o marido quanto o seu atual companheiro, né? E devido ela já não ter tantas posses, né, tantos bens, aí ela migrou para a prostituição aí nesse local, no Arco do Teles, né? Para prover o seu sustento, ela foi fazer a vida aí no Arco do Teles, se prostituindo, né? Ela era uma jovem de 20 anos na época, né? Muito bonita, um corpo muito bonito, né? E isso aí, era um a mais a seu favor, né? A chamar atenção para que ela pudesse ter os seus clientes, né? E aí a Bárbara foi para aí, começou a fazer a vida e aliado a isso aí ela ficou fugindo, né, da polícia porque ela configurou dois crimes para ela, né? A morte do marido e da outra pessoa. E aí ela ficou aí no submundo, se refugiando em locais onde a polícia não encontrava ela. E aí no Arco do Teles era um desses lugares onde a polícia da época não chegava aí, né? E com tudo isso aí, o tempo chegou, né? O tempo chegou para a Bárbara, ela foi envelhecendo e também começou a contrair doenças sexualmente transmissíveis, né, na época, né? E ela foi perdendo aquela beleza, né? Já não era mais a mesma. E diante disso, ela já não conseguia mais prover o seu sustento e aí começou a procurar um meio de conseguir alguma coisa que a fizesse voltar no tempo, né? Ser aquela mulher
que chamava atenção. E aí ela, próxima aí nesse bairro aí, né, que no caso está localizado no centro da cidade, ela procurou um feiticeiro de magia negra. E aí esse feiticeiro orientou ela num dos mais bárbaros, assim, vamos dizer assim, conhecimento, né? Ó, você vai fazer isso assim, assim, porque você vai voltar a sua beleza e você tem que fazer dessa forma. E, mediante essas instruções lá do feiticeiro, o que é que ela começou a fazer, Paulo? Ela começou a matar crianças. Ou seja, para ela voltar àquela jovialidade dela, da beleza dela, ela teria que tomar banho com sangue de crianças. Sangue de crianças. Então, ela começou a praticar esses atos aí, esses crimes, né, com crianças. E havia na Santa Casa, chamava-se a Roda dos Inocentes. Lá, quando a mãe não desejava ter aquele filho, né, ela tinha um filho, mas ela não queria criar. Então, ela botava a criança ali naquela bandeja ali, chamava Bandeja dos Inocentes, a Santa Casa, e alguém interessado vinha ali, pegava a criança, levava para o orfanato, geralmente eram freiras que faziam isso, mas a Bárbara, se adiantando a isso, ela chegava lá e pegava as crianças, levava para a sua casa, ela morava um pouco próximo daí, e sacrificava as crianças, ou seja, ela tomava banho com o sangue das crianças, para assim se rejuvenescer, ficar bela, né? E continuar sendo desejada. Só que lá pelo meio de 1807, a polícia conseguiu pegar ela. A polícia conseguiu pegar ela, mas com 4 ou 5 meses ela conseguiu fugir, sumiu e nunca mais ninguém a viu. Nunca mais ninguém viu a Bárbara. Mas aí é que entra o fato desse lugar ser mal assombrado. Por quê? Porque até hoje diz a lenda que a Bárbara, em noites que não há lua, né, e já lá pela calada da noite, quando não há mais ninguém aí transitando aí pelo comércio, que ainda há um comércio aí, né? Isso aí está tudo revitalizado, há bares, há tudo, mas quando não tem mais ninguém na rua, alguma pessoa que passa despercebidamente aí por esse local escuta as gargalhadas da Bárbara, porque ela era conhecida como a bruxa do arco do Teles. A bruxa do arco do Teles. Ou vampira, né? Como assim também era conhecida, porque ela matou muita criança, né? Na época, e os pais aterrorizados com esse momento aí que aconteceu vários crimes de crianças, né? Muitos não deixavam mais as crianças saírem na rua, ou senão acompanhados dos pais. Essa aí é a história aí do Arco do Teles com relação a Bárbara dos Prazeres, a mais Olha, Ari, conhecida como a depois bruxa de tanto tempo, o do Arco do pessoal ainda Teles. conta e conhece a história, né? É sinal de que ela foi bárbara mesmo, né? Sim, sim. Foi barbaridade que ela cometeu, o Paulo. Muitas barbaridades aí, Eita, principalmente com crianças, né? olha, e ainda é dos prazeres, né? Imagina se fosse dos desprazeres. Olha, essa é outra imagem, Imagina, na né? verdade. É a visão. Essa visão aí é de fora, né? Na rua. Paulo, na verdade, esse arco aí ele tem uma peculiaridade. Você vendo ele aí, tá vendo essas janelas aí? Essa janela aí fazia parte do complexo que eu te falei,
do juiz lá, Antônio Teles de Menezes, que ele que era um dos mais conhecidos aí desse complexo aí, né, de imóveis. Ele era um cara riquíssimo da época, então ele tudo isso aí era dele, né? A única parte que sobrou um pouco aí dessa construção foi essa parte aí. Então, quando você passa por esse arco, que você chega lá onde tem a visão já da rua, lá, parecendo o tempo antigo, parece que você está passando por um portal, entendeu? Por um portal entre o novo e o velho, porque esses casarões ali continuam na mesma pegada como eram os casarões de antigamente, entendeu? É bem interessante, Paulo. Isso aí é muito Bacana. visitado, viu? É Legal, muito legal. visitado esse local aí, Mas não é por entendeu? causa da Bárbara, né? O pessoal vai de dia, né? Não. Bora ver outra foto aqui, vamos ver no que dá. Tu não queres falar mais alguma coisa da Bárbara, que eu já vi que tu tens uma queda por ela. Então, são histórias, né, Paulo? A Bárbara, ela, como eu te falei, né? Ela veio de Portugal, então ela, o tempo, quando eu te falei que ela tinha 20 anos, então o povo relata que ela é uma mulher muito atraente, né? Isso aí geralmente é o que chamava a atenção dela. E por ela perder essa atraência, essa beleza toda, né, que ela tinha, ela recorreu por esses meios macabros aí, né? Não se conformou, né? Esse Não é se um tema aí que a conformou, gente vê nos contos de fada, inclusive, né, Ari? A é bruxa verdade. se nutrindo de crianças e tudo mais, seja com sangue, seja com a Isso, própria carne, né? É muito, muito isso aí, interessante a Paulo. história. Meu irmão, e Isso essa aí. outra imagem? Bom, essa imagem aí, Paulo, essa imagem aí é do Paço Imperial, né? Paço Imperial, a qual a Dom Sexto, com a sua família real, né? Pela época do ano de 1800, não sei agora te precisar a data, o ano certo, Eles mas chegaram aqui em 1808, isso, correndo, por né? essa época. Isso. Correndo do Bonaparte, né? Isso Fugindo. aí, isso aí. Então, o Paço Imperial, ele foi, na verdade, construído para que quando Dom João VI viesse aqui para o Brasil, ele se instalasse aí, né? Como assim foi. Toda a realeza de Portugal se instalaram aí nesse Paço Imperial, né? E esse Paço Imperial aí, o Paulo, ele tem muitas histórias também, né? Tem histórias aí bem marcantes de assombração. Mas vamos contar um pouquinho da história, bem resumido um pouquinho desse passo aí. O Paço Imperial, na verdade, o Paulo, antes da Dom Sexto se instalar aí, o Paço Imperial foi Casa da Moeda, né? O ouro que vinha de Minas, ele era fundido aí, né? Para depois ser mandado para Portugal, né? E o Dom João VI, ele ele era meio que uma pessoa muito assim austiva, né? Ele era meio austivo. E como esse lado aí da história ele é muito assim complexo, né? Complexo. Então esse passo imperial aí, o Dom Pedro, a nível aí de história, né? O Dom Pedro, quando proclamou aquele Dia do Fico, né? Dia do Fico foi proclamado aí no Paço Imperial. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea aí no Paço Imperial, ou seja, aquelas atividades, né, de eventos do Império, né, foram todas feitas aí nesse Paço Imperial, esse prédio aí que até hoje é um lugar muito visitado aqui no Rio de Janeiro também. E assim, o pessoal que trabalha aí nesse prédio, Paulo, conta que também vê situações de assombração aí. Ari, para a Vê gente entrar situação nessa de assombração. atmosfera, né, da assombração, Sim. eu vou mostrar para o pessoal
a foto noturna que tu me encaminhaste. Sim, sim. Ó, aí já muda, vamos voltar para o pessoal olhar o comparativo, né? Muda, Sim. aí de uma sobriedade, né? Mas à noite o É, negócio parece meio sinistro mesmo, essa iluminação meio amarelada dá um tom meio sinistro, né? Eu vou tirar a imagem, porque eu acho que o sim, mais importante, bom, o pessoal fixou a imagem, legal, mas o mais importante é tu apareceres. E aí eu vou te colocar sim, grandão sim. aqui para o pessoal poder te enxergar melhor. O passo o pessoal pode visitar, né, quando for por lá, já viu É, por aqui. O negócio é a gente isso te aí, visualizar. Então, meu irmão, agora isso tu aí. continuas a história aí do passo que está começando a ficar mais com outras cores, né? Então, Paulo, aí o Paço Imperial aí, segundo relatos de pessoal que trabalha aí nesse prédio, tem relatos lá de assombração, né? A assombração até mesmo do próprio Dom João VI, né? Dom João VI, Carlota Joaquina, entendeu? Que eles transitaram um bom tempo aí no Paço Imperial como morada, né? Depois que eles foram para a Quinta da Boa Vista, que aí passou a ser a residência oficial do Dom João VI com a família, mas a princípio eles ficaram aí um bom tempo no Paço Imperial. Então, relatos lá de funcionários, né, que já viram lá o Dom João VI, né, viram o fantasma dele. E lá, Paulo, que eu não tive oportunidade de entrar lá para fazer fotografia. Há um cômodo lá da família, né? No caso, onde o Dom João VI ficava, que aquele lugar ali dá um pouco de calafrio, Paulo. E justamente era lá onde o Dom João VI se manifestava em aparecer para quem ele queria. E num dos relatos de um segurança, que sabe que a maioria desses prédios aí, quem faz a parte de segurança são vigilantes, né? E eu tenho um relato aí de um amigo meu de uma empresa aí que foi fazer uma oportunidade lá, uma segurança lá, e ele caiu justamente para fazer a segurança lá, num dos cômodos lá, que esse passo aí ele é muito grande, Paulo. É nessa sua frente aí não, tá? Isso aí foi só a frente que foi pego como fotografia, mas ele é muito grande, tem muitos compartimentos, tem uma parte lá de museu, e ele se sentiu muito mal lá nesse lugar. Ele sentiu uma atmosfera muito pesada e, segundo ele viu lá a figura em fantasma lá do Dom João VI, entendeu? E atrelado aí a essa fotografia que eu te mandei aí, tanto durante o dia como a noite é que é pior. O lugar ali é fantasmagórico. E ali, Paulo, houve também um relato de um garçom que trabalhava ali nas proximidades. Como eu te falei, o Paço Imperial ele é no centro da cidade. Ali tem muitos restaurantes, né, que funcionam até uma certa hora da noite, né? Madrugada, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, esses estabelecimentos estão cerrando as portas. E esse garçom trabalhava em um desses restaurantes aí. E numa certa noite, o Paço Imperial ele é cercado de, ele tem uma praça muito grande, cheia de árvores, né? Também não deu para me pegar, mas ele é uma praça enorme, muitas árvores. E esse garçom saiu às 2 horas da manhã lá do restaurante. Era caminho oficial dele, era caminho oficial dele passar aí próximo ao Paço, né? Era um conglomerado, Paço Imperial e Arco do Teles. Olha só, Paço Imperial de um lado e Arco do Teles do outro. Olha só a sinuca que o cara ficava. Então era obrigatória a passagem dele ali. Paulo, nesse dia ele estava tão cansado que o ônibus dele demorou e ele sentou em um dos bancos aí da praça. Cansado, né, Paulo? Aí ele sentou, ficou pensativo. E, Paulo,
ele adormeceu. Sabe aquele sono que você dá assim rápido e adormece? O nome dele era Custódio. Custódio cochilou no banco da praça lá do Paço. E nesse cochilo que ele deu, ele acordou um pouco assustado com alguém batendo no seu ombro. Batendo no ombro dele, 2h30 da manhã. Só podia ser ladrão, né? Alguém querendo roubar ele. Mas não, Paulo. Ele se virou assim para olhar para trás do banco. Ele viu aquele militar com aqueles trajes antigos da época do Império, perguntando para ele o que é que ele estava fazendo ali naquela hora, sentado no banco. Porque, como tu sabes, reza a lenda que a, a guarda a guarda imperial, ela predominava ali naquele espaço ali do Paço Imperial, naqueles tempos antigos, né? Então eles não deixavam ninguém chegar ali perto, não deixavam ninguém entrar ali por perto. E o custódio foi abordado por esse suposto fantasma, um soldado imperial lá, com aquele fardamento todo bem colocado, né, da época. E ele falou, ele ficou simplesmente sem voz, sem nada, porque ele sabia que aquele uniforme ali não era da época atual, era um Não era uniforme da de PM, né? época. Não era da PM, nem tampouco era carnaval, né, Paulo? Não era carnaval. E o cara Rapaz, ficou assim, rapaz, o cara ficou sem voz. E ele comentou isso aí, foi até assunto de reportagem de televisão aqui no Rio na época. mas esse Teve guarda esse fato. sumiu simplesmente ou se afastou? Sumiu. Ele só sentiu o bater no ombro dele e o suposto lá fantasma perguntou para ele o que é que ele estava fazendo ali. E ele, né, naquele intuito, virou para trás, olhou, viu aquele cara todo paramentado, né, uniformizado com uniforme de época. E ele ficou incrédulo, né? Ficou incrédulo naquilo que Rapaz, estava acontecendo à sua frente. E o cara sumiu, Paulo, sumiu. E ele, perna para quem te quer, né? Não ficou mais lá no banco sentado de jeito não nenhum. fica não, mano. Que Saiu ônibus que fora. nada, chegou em casa correndo. O quê? Foi correndo. E fora que o pessoal ali, Paulo, escutava vozes de pessoas gemendo, né? Vozes de pessoas gemendo, arrastar de correntes, né? Porque, como eu te falei anteriormente, né? Ali foi palco de muitos eventos, né? Daquela época, né? Eram escravos que por ali circulavam, né? E assim é um lugar muito sombrio, Paulo. O Paço Imperial à noite ele é fantasmagórico, tanto que numa live tua eu comentei lá. Foi. Acho que até foi o Genésio que falou sobre assombração. Eu falei, Genésio, vem conhecer aqui o Paço Imperial para você ver como é que tem assombração aqui. E é isso, né, Paulo? São esses fatos aí que acontecem ali, Arco do Teles e Paço Imperial, mano. Olha, para quem não sabe, o Genésio, gente, é o nosso amigo aqui do Pará, que escreveu um livro só com histórias de fantasmas de delegacia. Tem bate-papo com ele aqui no canal, tem também eu comentando o livro dele. E ele só vive por aqui com a gente, né? É isso aí. Ari é uma figura. Vai sair o segundo livro dele em breve. Ari, deixa eu compartilhar a última imagem, meu irmão. Isso aí é a Santa Casa, né? Santa Casa Nossa Senhora das Dores, Santa Casa de Misericórdia aqui do bairro de Cascadura. Bairro de Cascadura. Esse fato aí foi real, né? Foi real e verídico. Eu costumo dizer que eu passo sempre aí em frente dessa Santa Casa. E essa aí foi uma foto tirada logo acima, né, da escadaria, mas essa Santa Casa, ela vista da rua, Paulo, ela tem uma ladeirazinha e ela lá no final mesmo, tá? Ela é bem lá no final mesmo onde ela está localizada. E
na época de 83, 83, isso mesmo, 83. Deixa eu Vi um tirar aqui a fato, imagem ali para tu apareceres grandão aí. O pessoal já visualizou a Santa Casa. É um espaço bonito, né, meu irmão? é bonito, Paulo, é Imponente, bonito. imponente. É. Ari, ela fica num plano superior, então. Isso, plano superior. Isso aí. Puxa, É uma ladeira e você sobe essas escadarias para ter estão acesso a aparecendo aqui na ela. ponta, Entendeu? né? Isso Legal, aí. legal. Então, deixa eu te colocar grandão aqui, que é para o pessoal te... te ver melhor. Pode mandar ver, Então, Ari. vamos ao relato aí da Santa Casa aí, de Cascadura, né? Isso aí foi um fato real que aconteceu lá por volta do ano de 83, né? Um médico recém-formado, né? Recém-formado, ele foi destacado para essa Santa Casa aí. Ele era ele era da área de cirurgia, né? Ele atuava na área de cirurgia, cirurgia geral. E num certo plantão dele, né? Ao chegar, né, à Santa Casa, como ele estava recém-chegado, ele não conhecia muito ali e ele se deslocava sempre de ônibus, porque é fácil acesso, né? De onde ele morava era um acesso rápido, então ele se deslocava de condução, de ônibus. E num certo dia, esse dia estava até um pouco chuvoso, né? A manhã estava um pouco chuvosa, aquela chuvinha fina, né? E ele chegando lá a Santa Casa, subiu, né? A ladeira e quando subiu as escadas, como vocês veem aí na foto, que acessou já a Santa Casa, ele observou que tinha uma senhora sentada em um dos bancos da Santa Casa. Como ele era uma pessoa assim muito prestativa, né? E aquela pessoa que quer ver sempre o bem das pessoas, né? Era uma pessoa que era muito atenciosa. Vendo aquela senhora ali sentada no banco, como tipo assim, olhando o tempo, ou como se estivesse esperando alguém, ele se aproximou dela e perguntou se ela estava esperando alguém, sentada ali sozinha na entrada da Santa Casa. Ela falou que sim, estava esperando seu filho, vinha apanhar porque ela tinha tido alta. Aí ele, mas se ela estava internada? Sim, estava, mas já tive alta e estou esperando meu filho vir para casa, vir me apanhar, para me levar para casa. Paulo, o nome desse médico, se eu não estou enganado, era Guimarães. Guimarães Augusto, uma coisa assim. E ele era muito novo, era um médico muito novo, porém muito competente e, assim como eu te falei, ele era muito atencioso com os pacientes dele. E adentrou a Santa Casa, né, para dar início aos seus trabalhos. E logo a princípio, na sua chegada, já tinha um probleminha lá para que ele fosse para a sala de cirurgia, né, fazer uma cirurgia. E assim foi feito. Após 4 horas de cirurgia lá na sala de um paciente, esse paciente não resistiu à cirurgia. Veio a óbito, né? Ele veio a óbito. E o Guimarães, ele comunicou, né, o óbito da pessoa lá e pediu para que o pessoal levasse o corpo lá para o local onde sempre ficavam os corpos, lá aguardando a viatura do IML vir para recolher, né, para levar para o PML. E nesse dia, ele, fazendo essa solicitação, ele teve que ir lá na parte do necrotério, onde ficavam os corpos. Acho que para tirar uma dúvida de alguém que estava lá, que veio também a óbito,
E Paulo, ao ele entrar lá no local onde estavam os corpos, né, aguardando a viatura para recolher, para levar para o IML, rapaz, simplesmente ele se deparou com o corpo daquela senhora em uma das macas, morta. Ele não acreditou. Ela estava em cima de uma maca lá, com a identificação, com o nome, e que ele visualizou o rosto dela, era a senhora que estava na entrada da Santa Casa. Pai do céu. Olha, ele ficou assim, só ficar sem chão, né, Paulo? De ter vivenciado um momento ali com uma pessoa que não está mais nesse plano, né? E aguardando o filho, né? Aguardando o filho vir apanhar ela. Eu acredito como é que esse cara deve ter ficado. É uma Rapaz, coisa assim inexplicável, né? Inexplicável. Não tem como a pessoa não ficar assim estática, né? Sem fala, não entender nada. Não sei. digamos que não seja uma das experiências mais agradáveis desse mundo, né? Exatamente, exatamente. Mas, Paulo, a Santa Casa lá, além desse fato aí, aconteceram outros fatos lá, né? Comentados por enfermeiros, né? Pessoas que ali faleceram e vez por outra alguém que estava ali de plantão via pessoas, né, vagando ou passando assim como se fosse uma coisa rápida, né? Principalmente principalmente na enfermaria, né? A enfermaria era um dos lugares onde havia mais essas manifestações, né? De pessoas que acho que ficava vagando ali, né? Não sei, é uma coisa assim, não dá para explicar, Todo entendeu? espaço que tem muito fluxo de gente é carregado, né, Ari? E ainda mais num hospital que envolve vida e morte, aí a coisa é mais tensa ainda, né? Puxa. Exatamente, exatamente. Ari, Ô, Paulo, deixa eu falar, vontade. pode Diga falar, lá, meu Paulo. irmão. Tem um outro assunto aqui, esse assunto aí é bom para o nosso amigo Genésio. Nosso amigo Genésio ia gostar desse assunto Se ele aí. tiver aí no chat, ele vai comentar. Mas posso falar esse fato aí que aconteceu? Pode, meu irmão, aqui tu mandas, Ari. Esse fato aí, Paulo, aconteceu lá no complexo penitenciário de Bangu, Bangu 1, né? É um complexo muito grande lá, onde todos os bandidos perigosos, né, do Rio de Janeiro são levados lá para aquele complexo, né? E eu lembro muito bem, né, dessa época eu já atuava na área de segurança, né? E lá foram levados para lá o Fernandinho Beiramar, né? E mais 3 comparsas dele perigosíssimos, né? Esse complexo lá de Bangu 1. E tendo essa turma lá presa, ficou um outro bandido muito perigoso solto aqui no Rio de Janeiro. O cara era sanguinário, era cruel, não tinha pena nenhuma de matar. E na época ele era um dos bandidos mais procurados aqui do Rio de Janeiro. A polícia teve trabalho em capturá-lo, né? Aconteceu no ano de 2002 esse fato lá no complexo de Bangu 1, né, a qual os 3 bandidos lá perigosos já estavam presos e faltava um dos mais perigosos que ainda estava solto, que era mais conhecido vulgarmente como o E. Esse traficante ele dominava a maioria dos morros aqui do Rio de Janeiro. Ele era de uma facção oposta do Fernandinho Beiramar, né? E quando ele foi preso, Paulo, levaram ele lá para Bangu, esse complexo de Bangu, né? Chegando lá, separaram as facções, Fernandinho Beiramar numa ala e o E em outra. Só que assim, esse crime aí na época foi muito assim contestado, porque como que um presídio de alta segurança
os cara conseguiram derrubar umas portas de aço pesadíssimas, né, que tinha na época lá, para invadir a ala do suposto bandido que era da facção oposta, né? E assim aconteceu, Paulo. O Fernandinho Beiramar conseguiu invadir a ala a qual esse bandido perigoso, o E, estava. Lá matou ele cruelmente, né? Assim como ele fazia com suas vítimas. Matou ele cruelmente enrolado num colchão e tocou fogo nele, juntamente com os outros comparsas dele também, que eram perigosos. Os outros morreram de tiro, mas ele foi cruelmente morto, queimado, né? Como ele fazia com os seus algozes, né? E, segundo amigos lá que trabalham na penitenciária lá de Bangu, esta cela aí ficou estigmatizada, né? Ela ficou assim que um lugar que é pesado, o pessoal não gosta muito de passar por ali, porque o E, ele assombra as pessoas lá. E supostamente enrolado lá no colchão, né? O qual ele foi queimado, né? Escutam vozes lá de socorro, de gritos, e o cara assombra lá esse pedaço lá da penitenciária de Bangu até hoje. É relatado lá pelo pessoal que faz parte lá da segurança penitenciária. Ou seja, Esse fato aí que continua eu queria passar. tocando o terror, né? De Continua outro jeito tocando agora, terror. né? E É Ari, isso aí. agora me diz se a gente pode passar para o Pará, né? A gente pega aí o avião. Isso. Pode passar, pode passar. Pode passar, que isso aí é Então, da minha época, quando eu era criança. certo. Ari, então a gente vai agora passar pelo arco, né? O arco para chegar a um outro tempo, o tempo da tua juventude aí que tu viveste no Pará, né? Esses relatos que tu tens aí na memória a respeito de Belém, de Quaraci, né? Que é um distrito de Belém. E aí a gente vai compartilhar, de repente o pessoal até conhece algumas histórias e vai comentando, interagindo com a gente aí no chat. Gente, quem não é inscrito no canal, por favor, não esqueça de se inscrever, recomendar para os amigos e ativar esse sininho aí das notificações. Ari, agora chegou o Pará, parou, né, meu irmão? Vamos lá. Pois é, né, Paulo? Vamos reviver um pouco agora do meu tempo, né? Aí em Belém, né? Época de criança, época de juventude, né? E é sempre gostoso assim lembrar do meu Pará, né? Principalmente da minha Belém amada, né? A qual eu passei tanto tempo aí, e em Quaraci também. Mas o que eu vou te relatar, Paulo, foi uma coisa que aconteceu comigo quando criança, né? Sabes que criança tem uma coisa assim para essas coisas, né? De ver, de sentir, né? E eu, quando criança, Paulo, eu tinha essa sensitivez, né? De ver as coisas, né? E nessa época, Paulo, eu morava com meus pais no Telégrafo, né? Ali próximo à Passagem Isabel, se eu não me engano agora. Acho que era isso, Passagem Isabel. Se alguém souber aí, às vezes foge um pouquinho das minhas lembranças, né? Mas eu acredito que ainda existe essa passagem aí, Isabel, no Telégrafo. Então, esse fato foi acontecido lá, né? Eu criança, eu devia ter uns 8 ou 7 anos, e nós morávamos numa casa lá muito grande, Paulo. Eram aquelas casas tradicionais, com aquele corredorzão, né? Que você entra na sala e vê a cozinha lá no final, né? Uma casa bem aconchegante, mas antiga, né? Uma casa antiga. E na época era eu, a minha irmã e o meu irmão. Eu era o mais velho, vinha a minha irmã a segunda e o meu irmão o terceiro, né? E a gente morava lá nessa casa. Meu pai era militar reformado da época, minha mãe era do lar, né? E, Paulo, toda vez que eu ia deitar no meu quarto, nesse quarto dormia eu e a minha irmã mais nova, a segunda, né? No caso, eu era o mais velho e ela era a segunda. Tu lembras que na época tinha beliche? Então a gente dormia em beliche.
a minha irmã embaixo, e eu geralmente dormia em cima, né? Que era o mais velho, e eu dormia em cima. Paulo, o nosso quarto ele já ficava bem perto da cozinha. Então, quando chegava a noite, meu pai deixava, acho que uma luz do corredor acesa, que ficava lá no começo da sala, e uma, acho que no meio do corredor. Então, ficava só aquela sombra no nosso quarto, onde eu e a minha irmã dormia. Ficava aquela sombra, aquela penumbra, né? E na época, não sei se tu lembras, que tinha uma mania das pessoas fazerem com a mão sombra na parede, fazia sombra de bichinho na parede. E eu toda noite eu via essas sombrazinhas na parede, mas só que não era de bichinho não, Paulo. Era de um chinês na parede, como se fosse alguém fazendo sombra, e eu via o chinês fazendo assim com a boca, tipo falando alguma coisa para mim, e eu olhando para a parede. E aquilo, Paulo, me dava um nervoso, me dava um medo. Criança, né? Tu já sabe, né? Fica com medo. E eu, Paulo, virava para o outro lado. Não queria saber de olhar para a parede, não. Virava para o outro lado. Até conseguir dormir, né? E para dormir também com aquilo ali, fazendo aqueles negócios ali, era meio complicado. Então, eu Nunca foi demorava um pouco. desvendado, nunca foi desvendado o mistério. Não, não. Aí eu procurava dormir, né? E aí dormia. Mas só, Paulo, que numa noite a coisa ficou diferente. Aquilo ali sempre. Eu acho que uma semana aquilo ali ficou continuamente, sempre aquele chinês ali na parede fazendo sombra, falando alguma coisa, e eu com medo virava para o outro lado. Mas só que nessa noite, Paulo, foi tudo muito diferente, né? Eu criança, né, na idade que eu te falei, acho que eu acordei de madrugada, era bem de madrugada mesmo. E, Paulo, assim, quando eu acordei, mano, eu dormia sempre virado para a parede. Nesse dia que eu acordei de madrugada, eu virei o oposto, eu virei para o outro lado. Quando eu virei para o outro lado, Paulo, simplesmente que eu olhei, tinha uma pessoa passando do beliche, alto, muito alto mesmo, né? Altíssimo. E eu fiquei olhando aquilo, assim, na minha inocência de criança, não sabendo o que era, mas ao mesmo tempo com medo, né, de ver aquilo, porque, Paulo, até hoje eu me lembro muito bem como é que era aquilo para mim era um espectro, né? Aqueles blusão de época azul marinho, aquele azul bem forte, uns botões de ouro, parecendo ouro. E, Paulo, a cara não tinha olho, nariz e nem boca. Era só aquela coisa redonda, formato de uma cabeça. Paulo, quando eu olhei aquilo, eu virei imediatamente para o outro lado, virei imediatamente para o outro lado. E tu sabes quando alguém enche uma lata de leite ninho com muitas moedas? E a minha impressão era aquilo. E começaram a chacoalhar no meu ouvido, Paulo, de uma intensidade tão grande que aquilo ali parecia que ia me deixar surdo, né? Chacoalhando, chacoalhando. Ao mesmo tempo que foi ficando forte, foi ficando bem fraco, fraco, até sumir. Sumiu completamente. E aí eu adormeci, Paulo. E aí eu adormeci. E no dia seguinte acordei com aquilo ali me perturbando e falei para o meu pai: pai, aconteceu isso assim, assim, à noite comigo, aqui no quarto. Meu pai, como não acreditava muito nessas coisas, falou: isso é coisa tua, isso não existe, não. Aí, né, Paulo, fazer o quê, né? Eu tinha que me conter no meu medo de ter visto aquilo, né? E com a possibilidade de ver aquilo novamente, né? Mas, passado alguns dias, Paulo, aquilo ali não aconteceu mais. Aquela figura que eu via na parede, como eu te falei, né? De um chinês, não vi mais. E passado alguns dias, a minha mãe, como eu te falei que o nosso quarto era próximo à cozinha, a minha mãe foi fazer uma arrumação na cozinha e atrás da geladeira ela achou 3 moedas antigas de época, estavam lá direitinhas, da maior, da média e a pequenininha, tudo
tudo arrumadinho assim em série, da maior, a média e a pequenininha, tudo arrumadinho assim em fila. E a minha mãe olhou aquilo assim, ué, mas o que essas moedas estão fazendo aqui? Que eu nunca vi essas moedas aqui. E perguntou para o meu pai, tu andou jogando alguma moeda aqui atrás da geladeira? E meu pai, meu pai respondeu que não. Paulo, da mesma forma que as moedas vieram para a mão da minha mãe, ela, segundo o relato depois, ela contando, ela falou que ela guardou essas moedas em algum lugar, ela sabia onde é que estavam as moedas, e as moedas, Paulo, simplesmente sumiram. Ninguém Eita. viu, nunca mais viu nada. E, segundo o relato da minha avó, que era a mãe do meu pai, o qual não acreditava nessas coisas, né? Ele não acreditava nessas coisas de assombração, de visagem. Ainda falava assim, eu quero é que apareça para mim mesmo, mas só que nunca apareceu para ele, né? Olha, ele tinha que ir assim numa das missões com o Natan, que ele ia ver o que é bom para Pois é, né? todos. Pois é, né, cara? Aí, conclusão, essas moedas sumiram e a minha avó, a mãe dele, falou que nessa época, bem sabe, né? Existia essa coisa de o pessoal enterrar. Como é o nome daquele negócio? É dinheiro enterrado, a botija, né? Isso, Enterrar uma isso, a tal botija da com botija. dinheiro e tal. Essa história é Isso aí, isso famosa. aí. Então, a minha avó falou para o meu pai que alguém daquela casa ali, quando morreu, deve ter enterrado alguma coisa lá com dinheiro, uma botija com dinheiro, e através de mim, supostamente esse espectro, né, veio trazer essa informação, né? Mas ficou nisso mesmo, Paulo. Aí meu pai, não acreditando muito nessas coisas, ficou por isso mesmo. E mais tarde, né, viemos a saber que nessa casa lá que nós moramos, morou uma pessoa lá, a qual morreu lá nessa casa, né? A pessoa morreu lá e era pessoa de grandes posses, entendeu? Era uma pessoa que tinha grandes posses. Então, tem alguma coisa a ver com o que a minha avó falou, né? Ari, geralmente quando aparece assim uma visagem, não quer dizer que ela queira te assustar. Uma das possibilidades é essa, ela quer se libertar porque a alma dela está presa onde ela enterrou. É a questão da É, moralidade, né? A pessoa ser avara, miserável durante a vida, ela leva esse fardo para o outro exatamente, lado, né? Poxa, hoje tu exatamente. deverias estar, poderias estar melhor de vida, Ari. Pois é, mas na época eu era pequeno, né, mano? Na época Poxa, eu eu era não pequeno pensava aí, na né? verba. Oh, Olha, Ari, o Telégrafo foi. é um dos bairros mais visagentos da cidade, né? É lá que Sim, tem o sim, Telégrafo, sim. a Cruz, né? Lá o Cruzeiro do Telégrafo, que aparece o famoso. Tu tens o livro do Valcir, né? Visagem e Assombrações de Belém, o famoso Padre Sem Cabeça. Tenho, Então, tenho. não falta história. Eu coletei algumas histórias lá com um antigo morador. A gente fez um livro de memórias dele, é o seu José Maria Lobato. Maravilhoso, rapaz, o papo com ele. E eu fui lá, a princípio, para pegar uma história de uma dona que virava porca na década de 40. Sim, E aí acabou olha rolando só. um monte de história. Tem história dele aqui no canal, rapaz, é uma história atrás da outra. Tem muita história realmente no Telégrafo. Bastante Verdade, mesmo. Paulo. É Verdade. isso. Telégrafo foi um lugar sempre que teve muita assombração, né, Paulo? Sim, eu acho que, na verdade, Ari, Belém é uma cidade que tem assombração desfilando para um lado e para o outro o tempo inteiro, cara. Daí, olha, a nossa Exatamente. Josefina Conte, a famosa moça do táxi, é uma celebridade, né? A Josefina Conte, Paulo, ela é conhecida aqui no Rio de Janeiro também, tá? Sério, que bacana, cara. Sério, é Que conhecida. bacana. Tem até um radialista aqui do Rio de Janeiro que já postou no rádio o conto dela, né? Como aconteceu o fato dela aí em Belém. É conhecida aqui também no Rio de Poxa, Janeiro. bacana. Essa é uma história que eu costumo dizer para o pessoal, quando a gente bate papo, que tem em todo lugar. Mas a Josefina Conte é diferente, porque a nossa moça do táxi tem essa identidade. Ela é uma pessoa Exatamente. identificável, né? Olha, é fulana de tal. É diferente de outros lugares que é uma moça anônima. É simplesmente a moça do táxi, a mulher que pega ônibus, a mulher que pega trem.
Enfim, as visagens gostam Exatamente. do meio de transporte, né? Exatamente, Paulo. Exatamente. Ari, tu lembras de alguma outra, assim? Essa foi no Telégrafo, e de Quaraci. Ah, Depois tu tá, vamos lá. mudaste para lá, né? Icoraci, cara, Icoraci tem muitas histórias ali, né? Inclusive, Paulo, aquelas histórias lá que tem no livro do Natan, tu tens o livro do Natan, tu deve ter passado por lá pelas histórias. A última história que tem lá do livro, a Casa Mal Assombrada, num dos contos lá, aquela casa lá onde foi o meu irmão fez uma entrevista aí com o Natan. É o teu irmão? Meu irmão, ele fez a entrevista aí com o Natan. Caramba, É, rapaz, olha, deixa eu meu acender a luz irmão. aqui. Tá meio sombrio já aqui. Eu tô com o livro do Natan aqui na mão, cara, olha. Então, é a última história aí, da Casa Mal Assombrada de Coraci. Dá uma olhadinha aí se não Rapaz, tem aí. deixa eu achar aqui. Ele deu uma entrevista aí pro Natan. Eu tenho aqui um dos livros do Natan, deixa eu ver aqui. É o livro É o, é o, Assombroso, vi- porque ele a tem três, né? visagem. Aí deixa eu É, ver. acho que foi o último aí. Acho que foi o último. A Casa Mal Assombrada. Não é nesse livro que eu tenho. Deve ser num dos outros Não? dois. Eu tenho esse aqui, que eu É, até fiz vídeo a respeito. É um livro sim, muito sim. bacana, tem história pra caramba aqui. A Josefina aparece desfilando aqui no livro dele. Não é nesse. Então, É. conta aí, Ari, a respeito dessa casa mal assombrada, do registro aí do teu irmão. Então, Quer dizer que o teu Paulo, irmão mora em Coraci ainda. mora em Coraci. De vez em quando ele participa do teu chat aí. Poxa, bacana. Ele vai estar no chat aí. Eu já falei com ele vai estar no chat, tá? Como é que é o nome dele, mano? É o Igor. Legal, legal. Olha, o Igor deve estar conversando com a gente aí. Igor, conta mais histórias aí. Vamos lá, Mas legal. então, Paulo, vamos lá. Esse fato aí que aconteceu lá nessa casa lá, eu quando tive a última vez que eu tive em férias aí a Belém, foi como eu te falei, no ano de 98, né? Eu tive em férias aí, meu pai já tinha falecido, né? Só tava minha mãe morando lá nessa casa com meus irmãos, né? O meu irmão que deu a entrevista para o Natan, minha irmã, e um outro irmão que já não morava mais lá, já era casado, já morava aí no centro de Belém. Mas eu não sei se não falaram nada comigo para não me assustar, né? Mas lá nessa casa, eu tive só 15 dias lá, por motivo de férias, eu só tive 15 dias lá, né, nessa casa. Mas, Paulo, a casa tinha uma atmosfera muito, muito pesada, né? Era uma casa realmente, esse tipo casarão, né? Casarão grande, um varandão, e aquele corredorzão também espaçoso que você entra e vai lá nos fundos. E uma certa noite eu acordei para ir tomar uma água lá nessa casa. E, como sempre, o último quarto é o quarto que fica colado com a cozinha, né? É sempre o último cômodo colado com a cozinha. Aí como era pertinho, né? Eu me levantei, fui à cozinha tomar uma água. E, Paulo, eu percebi que algo passou perto de mim, cara, e eu me arrepiei todinho. Eu me arrepiei todinho, como se algo assim muito, muito tenebroso tivesse passado por mim. Eu lembro que quando eu virei assim o rosto para trás, eu vi só aquela sombra passando, né? Mas não visualizei nada, mas eu senti um arrepio na hora. Tomada a minha água, eu voltei para o quarto, né? Fui dormir, né? Mas, Paulo, se você me der licença, eu posso contar um fato aí que aconteceu, que não entrou no livro. Foi um comentário de um irmão meu, por parte de pai, né? Ele também é morador aí de Coraci. E esse fato, sim, quando ele me narrou, rapaz, eu me arrepiei todinho. Porque o meu pai era uma pessoa muito descrente, né, Paulo? Ele não acreditava nessas coisas. Tanto que essas coisas não apareciam para ele lá, não, tá?
deixando bem claro que esses fatos todos que aconteceram lá nessa casa, o meu pai acho que não acreditava, né? Foram fatos muito negativos que aconteceram lá, e com mortes, né? Acontecendo mortes lá. E nesse dia, o meu irmão estava próximo aí da casa, foi fazer uma visita para o meu pai. Aquela visita, tipo assim, 2h30 da tarde, né? Na época, ele era policial militar. Então, quando ele estava ali próximo da casa, ele foi lá fazer uma visita para o meu pai. Chegando ao portão, na verdade, era um casarão que era dividido em duas casas, né? Aquele casarão grande dividido no meio para duas casas. Era um casarão grande. E meu irmão chegou no portão, Paulo, duas coisas que chamou a atenção dele. Uma, que o portão estava encostado, não estava fechado, estava encostado. E meu pai tinha dois cachorros que geralmente ficavam soltos ali na frente do portão, ou então na varanda. E nesse dia, meu irmão não notou a presença dos cachorros e ainda presenciou o portão entrecostado. Bateu palma, bateu 3 vezes palma, para ver se alguém se apresentava lá na porta, né, da varanda, para o receber. E aí ninguém chegou lá para receber ele, não, Paulo. Como ele, policial militar, né, viu aquela situação, subiu as escadas, né? A escada tinha um lance de escada que você chegava na varanda, para depois acessar a porta de entrada, onde você já entrava no corredorzão. Entrou, acessou a varanda. Quando chegou na porta de acesso da casa, viu que a porta também estava assim meio entreaberta, deu uma batida na porta, ninguém atendeu, ele abriu a porta. A sala da casa servia como tipo uma sala de escritório do meu pai, que meu pai gostava muito de ler, gostava de música e era jornalista. Ele fazia um jornal aí em Coraci. Então, ele era bem conhecido em Coraci, né? E ali servia de escritório dele. Ele percebeu que a porta do meu pai, do quarto do meu pai, estava também encostada, estava meio que aberta. Ele deu uma batida também na porta do quarto do meu pai. Não atendeu, ele entrou. Paulo, quando ele adentrou ao quarto do meu pai, que ele olhou para a direita da porta, o meu pai estava simplesmente agachado atrás da porta, agachado atrás da porta. E aí meu irmão perguntou para ele, como meu irmão o tratava, né? Eu chamava: Ô, Jota, o que está acontecendo, Jota? Está agachado aí atrás da porta por quê? Paulo, o meu irmão falou que quando o meu pai levantou, que olhou para o meu irmão falou que o olhar do meu pai era um olhar de pavor, os olhos arregalados, os olhos arregalados. E aí o meu irmão novamente perguntou para ele: Ô, Jota, o que está acontecendo? Por que tu estás assim? E o meu pai deu só aquele sorriso meio que amarelado e desconversou e não falou mais nada. Só falou para o meu irmão, como ele também tratava o meu irmão como Danrel: Senta aí, Danrel, vamos conversar. Meu irmão sentou, conversaram. Meu irmão também não procurou mais saber o que tinha acontecido, porque ele desconversou. E fato esse que eu vim saber pouco tempo atrás, agora, meu irmão me confidenciando esse fato dessa visita dele nessa tarde lá que ele fez ao meu pai. E o meu irmão foi categórico em falar que o meu pai teve uma visita naquele momento muito perturbadora, porque ele nunca viu meu pai daquele jeito. Os olhos de pavor, Paulo. Aquela casa tinha uma atmosfera muito pesada. Meu irmão. Olha, É, Ari, se não tiver problema, pode citar o nome do teu pai, vai ver que o pessoal que está assistindo a gente, se tiver povo de Coraci, vai lembrar dele, né?
Ele era conhecido como J. Claudino. J. Claudino, tá? Ele era muito conhecido aí em Coraci. Jornalista o povo Jornalista. conhece, né? Ele fazia um jornal aí junto com Aldemir Feio, também é jornalista. Eles faziam um jornal aí do bairro de Coraci, entendeu? E meu pai era uma pessoa muito culta, Paulo. Ele gostava muito de ler, se comunicava com rádios internacionais do mundo, como rádio da Rússia, rádio holandesa, rádio japonesa, entendeu? E até a rádio alemã. E não tinha quase muito estudo, Paulo, mas ele era uma pessoa muito inteligente, Paulo. Muito Autodidata, né? inteligente mesmo, entendeu? Se ele fosse vivo, ele ia gostar do teu canal. Não, se ele fosse vivo, a gente ia entrevistá-lo, pô. Ia tirar um bico aqui com a gente, batendo um papo. É... E aí, E essa casa? O pessoal ainda mora nela? Paulo, eu acho que lá nessa casa não mora mais ninguém, não. Segundo meu irmão, a entrevista que ele fez lá para o Natan, essa casa não mora mais ninguém, mas anterior a esse contexto todo que aconteceu com, com a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, lá nessa casa, dentro desse contexto de perdas, né? O meu irmão saiu de lá e a minha irmã acharam por bem sair, porque senão ia acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com meus pais. E eles saíram de lá. Mas, segundo relatos, Paulo, pessoas que foram morar lá depois, acho que, se eu não me engano, era um casal com um filho, para você ver como é que a atmosfera dessa casa ela era tão pesada que esse casal com esse filho, Paulo, eles também faleceram em motivação de um acidente de carro, morando lá nessa casa, entendeu? Eita. Pesado, né, É, meu irmão? muito, Eita. muito pesado mesmo, entendeu? E Ari, bom, tu trabalhas aí nesse ramo da segurança, nessa área da segurança que, puxa, é essencial, né? E aí, nessa tua atividade, trabalhas durante a noite, né? E Sim. nessa condição, nunca viste nada assim, nunca presenciaste nada assim suspeito, ou pelo menos suspeito? Sim, Paulo. Na época que eu trabalhava eu trabalho ainda na área de segurança, né? Mas só que é numa outra situação agora. A situação que eu vou te narrar aqui que eu trabalhei foi na época de 95, né? 95 eu trabalhei num grande shopping aqui do Rio de Janeiro, né? O Barra Shopping, é um dos maiores aqui do Rio de Janeiro. Esse shopping ele é imenso, né? Então, fui trabalhar lá, fazia parte da supervisão de segurança, né? E como tu sabe, né? Todo shopping, quando dá 10 horas, fecha as portas e quem está dentro, a gente dá um tempinho para todo mundo sair, para depois o corpo da segurança fazer a varredura, né? Para saber se tem algum cliente ainda dentro do shopping. E a seguir, fazer a verificação dos lojistas, né, que ainda se encontram dentro das lojas. Ou seja, o serviço da segurança de shopping ele só finaliza quando você dá o ok que não tem mais ninguém dentro do shopping, somente o corpo da segurança, a manutenção e a parte operacional do shopping. É quem tem que ficar dentro do shopping, né? E, Paulo, feito isso, a gente dá as coordenadas, né? E como eu trabalhava na área de supervisão, tinha minha salazinha lá no terceiro andar do shopping, e qualquer coisa eles me chamavam pelo rádio. E como eu gostava de fazer a minha ronda noturna, né, dentro do shopping, sabes que o shopping ele fica na sua maioria dos corredores, as luzes apagadas,
fica só na penumbra, né? Aquela penumbra e a gente circulando, os demais nos seus postos. E num dia eu desci para fazer essa ronda, né? Do primeiro andar ao terceiro andar do shopping. E assim eu fiz, fazendo a minha ronda. E quando eu cheguei no terceiro andar, que é onde fica a maior praça de alimentação do shopping, né? A gente chama praça porque é imensa, né? E chegando lá na praça, também na penumbra, eu comecei a fazer a verificação de lojas, que além das lojas de alimentação, há lojas normais também. E eu chegando próximo à praça, Paulo, tem as mesas, né? Eu me contextualizando aqui agora mentalmente, tem as mesas, todas na praça. E, Paulo, naquela penumbra, você fica assim meio que olhando, né? Vendo as coisas em tua volta. Lembro bem que falei com um vigilante num dos postos e lá nessa praça não fica ninguém. Ela fica lá em visualização normal. Paulo, de longe eu avistei que tinha alguém sentado em uma das mesas da praça. Era um pouco longe, mas eu tinha avistado na penumbra que tinha alguém sentado. Eu achei até que era algum vigilante sentado lá descansando, ou alguém da manutenção. Pô, mas alguém da manutenção não vai ficar sentado ali num lugar escuro, que tá em silêncio total. E, Paulo, aí eu fui me aproximando. Paulo, quando eu olhei assim, realmente era uma pessoa que estava sentada na praça. Mas, tipo assim, como que num passe de mágica, ao mesmo tempo que eu visualizei essa pessoa sentada na praça, rapidamente a pessoa também sumiu. Como num piscar de olhos, a pessoa, a quem estava lá naquele lugar, naquele momento, sumiu. Não vi mais. Até que para contextualizar mesmo o local, para ver se aquilo era real, eu desci na sala de monitoramento de câmeras e, pelo horário, eu pedi para retroceder a filmagem lá no local. Paulo, não tinha ninguém sentado na praça. Eu me vi lá na câmera passando, contextualizando lá o local onde eu supostamente ouvi aquela coisa, né? Eu falo espectro, né? E na câmera lá, olhando, não tinha nada, Paulo. É como você falou, né? Lugar onde tem muita concentração de pessoas, acontece isso. Pessoas que morrem e ali ficam vagando, né? Eu creio muito, muito nisso, entendeu? E foi Rapaz. a única coisa que eu vi assim, acho que foi uma assombração, foi isso aí, Paulo. Acho não, foi uma assombração, né? Foi isso aí do shopping. Ari, mas olha só, tu trabalhas com a coordenação e tudo mais, portanto, tem um monte de outros trabalhadores que estão sob teu comando, né? E nunca Sim. aconteceu de alguém relatar, fora aquele caso do rapaz que viu soldado do século XIX, né? Soldado imperial, nunca te relataram nada assim mais impactante e tenha te deixado assim, puxa, com a pulga não, com o cachorro inteiro atrás da orelha? O Paulo, sim, agora atualmente, né, que a gente trabalha com escolta, né? Atualmente eu trabalho com escolta armada, né? Já não trabalho mais dentro de shopping, e sim fazendo escolta de transportes de mercadoria de altos valores, né? Altos valores. E assim, houve relatos sim de companheiros nossos que passaram. Aí vem um outro arco, é o Arco Metropolitano. É uma estrada que liga Zona Oeste à Baixada Fluminense. Esse arco foi construído lá recentemente. Então, ali há uma grande concentração, Paulo, de roubo de cargas, entendeu? É um lugar muito perigoso mesmo. Mas a gente não tem frequência de passar naquele local ali, não. Não é nossa rota, não.
Mas um amigo nosso que trabalha também nessa área e que, passando por ali, numa certa ocasião, presenciou uma pessoa atravessando a rua, o, a estrada, né? Que ela é mão ida e vinda, esse arco ele é mão ida e vinda. E nisso que ele está no carro dirigindo, Paulo, ele viu uma pessoa rapidamente atravessar, porque ali não pode vir devagar em baixa velocidade, não, tem que ser em alta velocidade mesmo. E ele viu, Paulo, aquela pessoa passar na frente do carro. Ele achou que tinha atropelado a pessoa e não atropelou. Ele parou um pouco mais à frente, voltou de ré, né? Porque na área de segurança a gente não pode deixar a pessoa lá, infelizmente, né? Tem que dar o socorro. Ele, achando que tinha atropelado, voltou, Paulo. Voltou rapidamente no local onde ele achou que tinha atropelado a suposta pessoa e lá não tinha ninguém. Então, ou seja, isso aí foi um fato aí que aconteceu, foi um fato real e passado por esse amigo meu, é o Valdeci. Ele trabalha numa outra empresa, a qual também trabalha com esse sistema aí Bom, de escolta. experiência diferente, né, Ari? Ari, É, rapaz, a gente nem vê o tempo passar. Nosso papo, eu acho que já passou de 1 hora faz tempo, mas aqui o tempo não é uma preocupação. verdade, Aí eu Paulo. queria saber, meu irmão, se tu queres contar mais algum desses episódios aí que estejam formigando aí na tua memória. Sim, Paulo, deixa eu te contar uma situação. Essa aí eu posso dizer que foi uma situação assim, de uma visita muito especial que aconteceu na minha casa. Eu acredito, sabe, Paulo, eu sou católico, tá? Sou católico. Eu acredito que Deus possa nos fazer uma visita em todas as formas, entendeu? Isso aí eu estou compartilhando agora com você e os nossos convidados, né? Creio que eles devam ter uma opinião, mas eu creio plenamente que Deus possa nos fazer visita em que forma Ele quiser, né? Eu vou te relatar esse fato que aconteceu numa tarde, né? Uma tarde aqui em casa. Quando eu estou de folga, Paulo, eu costumo almoçar meio-dia. Meio-dia é o horário certo que eu almoço, né? E após o almoço, é certo dar aquela cochilada, né, mano? Pô, depois de um plantão, aí eu vou ali, deito, dou meu descanso até 3 horas. Máximo 3 horas, 3h30 eu tô levantando. E eu faço isso sempre no meu quarto. Vou para o meu quarto, descanso lá, né? Mas nesse dia não, Paulo. Eu fiquei na sala. Eu deitei no sofá, assistindo o jornal. Daqui a pouco eu desliguei a televisão, fiquei no sofá e ali mesmo adormeci. A minha esposa estava no quarto, né? Eu na sala, e ali eu adormeci. Paulo, eu tenho 2 cachorros. Não sei se tu já viu aí no meu perfil, eu na foto com um dos meus cachorros. Tenho 2, né? É a Kira e o Mancha. Paulo, não pode chegar ninguém no portão sem que eles anunciem que tem alguém ali no portão. Paulo, eles latem muito, né? E nesse dia, Paulo, eu dormindo, né? Acordei com um batido de palma no portão, meio sonolento acordei. E como de praxe, né? Os meus amigos não se fizeram anunciar. Eu olhei assim, saí na varanda da minha casa, olhei da minha varanda, eu tenho visão do meu portão, eu tenho um portão grande de alumínio, né? De correr devido ao carro. E tem uns palitos que, se a pessoa for muito alta, eu vejo quem está pelos palitos, né? Ele é todo de alumínio, e eu vejo quem está ali pelos palitos, visualizando. Cheguei na varanda, olho para o portão, tá os meus 2 cachorros em posição de sentado no portão, a pessoa lá no portão, eu meio que ainda sonolento da varanda mesmo eu tenho essa possibilidade de não me aproximar do portão.
tu sabe, né? A gente trabalha na área de segurança, tem que ter as nossas precauções, né? Então, eu da varanda mesmo, perguntei para a pessoa no portão: oba, boa tarde, posso ajudar em alguma coisa? A pessoa do outro portão respondeu: moço, eu estou precisando de ajuda. E os meus cachorros continuando na posição de sentado no portão, olhando para a pessoa no portão, coisa que não acontece, Paulo. Qualquer pessoa que chega no meu portão, os cachorros latem de uma forma que eu tenho que chamar a atenção deles, aí sim, eles se acalmam. Mas nesse dia não, os cachorros não latiram. E assim eu fiz, fui até o portão. Chegando ao portão, eu visualizei a pessoa. Era uma pessoa de uma certa idade. Um olhar muito marcante, Paulo. Uma voz muito serena. E eles... Cara, eu fico até um pouco emocionado. Ele chegou para mim e falou assim mesmo: olha, senhor, eu não quero dinheiro. Eu só peço que o senhor possa me ajudar com alimento. Preciso levar alimento para minha casa. Já andei hoje muito na rua e estou no seu portão aqui pedindo uma ajuda. Se o senhor pode me ajudar com o alimento que o senhor tiver na sua casa. Paulo, aquilo ali me desconcertou pela simplicidade, pela humildade da pessoa que eu via, né? Eu falei: moço, o senhor me aguarda um momento que eu vou lá dentro e vou ver o que é que eu posso ajudar o senhor. Paulo, os cachorros não me acompanharam como eles me acompanham. Ficaram lá o tempo todo sentado no portão, os dois. Fui lá dentro, chamei a minha esposa, falei para ela o que estava acontecendo. Ela: não, vamos lá, vamos fazer umas 2 bolsas aqui que a gente tiver aqui e vamos dar para o rapaz. E fizemos a bolsa, chegamos no portão. Eu abri o portão, não abri nem o portão social, abri o portão todo. Os cachorros não saíram para fora, ficaram ali o tempo todo sentados. Cheguei no portão, Paulo. Senhor, a ajuda que eu posso lhe dar é essa aqui. O senhor levar o alimento para o senhor e para os seus. Paulo, aquilo ali me desconcertou de uma tal forma quando ele se abaixou e se ajoelhou nos pés, Paulo. Senhor, muito obrigado pelo alimento que o senhor está me concedendo em levar para minha casa e para os meus. E Paulo, ele falou tantas coisas boas para mim e desejando tantas coisas boas, não só para mim, como para minha família, né? E eu notei que aquela pessoa ali tinha uma coisa diferente, Paulo. Tinha uma coisa diferente, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, Paulo, entendeu? Eu falei: moço, não precisa se ajoelhar, não. Estou só lhe ajudando. E Paulo, ele se levantou, me desejou tudo que foi de melhor para mim, para minha família, apertou a minha mão, Paulo, e saiu na direção, como a minha rua é uma rua extensa, né? Ele saiu e foi embora. E assim, Paulo, as pessoas que saem pedindo nas ruas, geralmente eles já vêm com alguma coisa na mão de alguém que já deu. E ele não tinha nada na mão. Ele não tinha nada na mão. Pegou as 2 bolsas, saiu, foi embora. E Paulo, eu olhando assim firmemente, né, aquela pessoa, minha esposa também parece que ficou em transe, né? E Paulo, ele não parou em nenhuma casa, ele parou mais. Ele foi embora e sumiu a rua. E naquele momento, Paulo, eu me acometi de uma emoção tão grande, cara, que eu chorei, cara. Eu chorei. Vendo aquela pessoa indo embora, e tantas coisas boas que ele me falou naquele momento. E assim, eu consegui retratar aquilo, igual como eu acho que todo paraense tem essa emoção quando a Santa Nossa Senhora de Nazaré passa por perto da pessoa que está ali acompanhando o Círio. A pessoa fica emotiva, chora, né? E assim, foi a mesma emoção que eu tive quando eu vi aquela pessoa, sabe, Paulo? Aquela pessoa simples, daquela forma que eu vi, né? E eu fiquei muito emocionado e chorei. Aquela pessoa partiu e eu nunca mais vi, nunca mais apareceu no meu portão.
E o que mais me deixou assim muito intrigado, Paulo, foi os cachorros. Os cachorros não, em momento algum, latiram, sempre sentados e no silêncio. Então, eu posso dizer que naquele dia eu tive uma visita de um anjo ou de Deus lá no meu portão. Rapaz, essa história é Era isso aí que eu bonita. tinha, Nesses tempos em entendeu? que tanta gente está sendo, mesmo que não seja, que a pessoa seja um anjo, nesse caso aí, tu, a tua família, fizeram um papel de anjos, né? Na vida dessa pessoa, porque, meu irmão, a gente vive um momento tão difícil em que a fome começa a se abater sobre o nosso povo, e aí o mínimo gesto que a gente tenha de dividir, para a gente pode ser pouca coisa, mas para a pessoa que está levando essa partilha, pode ser algo crucial, né? Aqui, Com rapaz, a certeza, mano. gente todo o tempo o pessoal batendo para pedir aqui e a gente vê que em alguns casos a pessoa está necessitada realmente, em outros casos, lamentavelmente, né? A gente vê que é usuário de droga, que tudo que vai pegar vai vender para consumir para o seu vício, né? Mas nesses tempos, o que tem batido realmente de pessoas idosos, gente que a gente Verdade. percebe que é trabalhadora, mas que não tem trabalho e que, puxa, não tem outro recurso a não ser honestamente pedir, né? Então, aqui em casa também, o tempo inteiro a gente já deixa uma reserva ali de alguma coisa que a gente possa doar, porque realmente, né? Mas olha, muito bonita a forma com que tu retrataste esse episódio, Ari. E eu não tenho explicação para os teus cachorros, viu? Cachorro É, tem Paulo, lance, né? porque os Cachorro, cachorros eles têm uma sensibilidade, né, Paulo? Eles sentem, né? Como os gatos sentem, né? Eles têm uma sensibilidade. E o que me chamou a atenção nos meus cachorros foi isso, porque até hoje, isso aconteceu, Paulo, antes da pandemia, tá? Aconteceu hum, antes da pandemia. E o que me chamou a atenção foi os cachorros, porque até hoje, nos dias atuais, até o meu irmão, que mora aí em Belém, se for me visitar e chegar lá no portão, os cachorros vão chegar lá e vão latir. é um Mas essa escândalo, né? pessoa não, Paulo. É, essa pessoa não, Paulo. Eles ficaram quietos, ficaram sóbrios, sentados, entendeu? Alguma, alguma força muito especial exerceu uma função ali em cima deles, entendeu? Meu irmão, muito linda essa história, muito linda mesmo, que sirva de exemplo para tanta gente, né, que insensível que existe, né? Puxa, muito bonito. Olha, ter sido antes da pandemia só reforça aí as cores com que tu pintaste o episódio, né? É, Muito bacana, Ari. exatamente, Paulo. Ari, é Entendeu, o Paulo? seguinte, tem alguma ainda aí, mano? Ou essa foi a Essa saideira, aí né? foi, essa aí foi para encerrar esse nosso bate-papo, né, Paulo? Que, poxa, um prazer imenso, muito grande, né? Estar participando aí com você. Cara, eu costumo dizer que eu me sinto, quando você está fazendo as suas lives, né? Eu me sinto como se estivesse entrando numa sala de aula, né? E pedindo permissão para entrar. Geralmente, quando eu boto lá entre parênteses RJ, presente, ó, presente aqui, ó, estou presente. É um prazer, Paulo, é um prazer imenso Poxa, participar Ari. contigo, dos teus convidados, né? Gratidão, meu irmão, gratidão poder estar aqui Irmão, compartilhando com você esse aqui espaço é minhas nosso, histórias. Ari. Eu fico muito lisonjeado quando vejo o pessoal entrar, participar, sabe, comentar, sugerir. Eu sou aquele tipo de professor, eu não sei fazer outra coisa na vida, só sei ler, escrever e dar aula, Ari. E aí eu fico Exato. muito feliz com o aluno que participa. Eu acho que o aluno que participa é aquele aluno que me ajuda a construir a aula. E no canal, meu irmão, Exato. tu já viste, né? Tem uma hora que eu esqueço até o roteiro, vou seguindo aqui o que o povo está perguntando, já vira outra coisa, completamente diferente do que eu havia Exatamente. planejado. E devido a essa interação, fica muito mais rico, fica muito mais Exato. interessante e fica muito mais vivo. Isso é muito bonito, né? E aí, olha, Exato. a tua participação aqui, Ari, espero que motive aí também alguns colegas nossos que também tenham histórias para contar, para de repente, eu quero participar também, então vamos contar a história, porque É isso aí, essas Paulo. Isso aí. experiências são muito importantes. Eu tenho um apego muito significativo, Ari, aos idosos, cara, porque olha aquela máxima de que quando morre um idoso se acaba uma biblioteca gigantesca é verdade.
Eles É são verdade, é. donos da memória, da história. E aí, rapaz, né? Então, se a gente puder arranjar uns velhinhos assim para bater uns papos com a gente, então que a gente possa É partilhar verdade. a Isso memória aí. deles, né? Que eles contem para a gente poder contar para o mundo. Isso vai ser uma maravilha. E aí, Ari, Exato. claro que tu não está na categoria dos velhinhos ainda, meu irmão, tá inteirão aí. É isso aí. Ô, Pô, Ari. eu tô com 57, cara. Não, meu irmão, foi-se o 57. tempo que o camarada com 50 anos era velho, né? É isso Hoje a aí. gente vê, rapaz, tem gente de 70 anos, tu olhas assim, jamais imagina que a pessoa tem 70 anos, né? É claro, há Verdade. aquelas figuras assim que são do outro mundo, né? Vamos pensar Bruna É. Lombardi, Vera Fischer, pô, Isso O aí. Tony Tornado, pô, eu não sabia que ele tinha 80 anos, pô. No outro dia fiquei até espantado como é que é isso, porque não parece que tem, né? E aí é isso, né? A gente vive outros tempos em que a medicina avançou muito, né? A, a, tem aí enfim, são outros tempos, a qualidade de vida é outra, né? O pessoal É. fala muito, Paulo, porque antes era assim, que a pessoa vivia mais. Não, não vivia mais, né? Hoje nós vivemos mais. Talvez nós não vivamos melhor, né, do que o povo vivia antes, mas a gente vive mais hoje. Ari, seguinte, meu irmão, fica à vontade para tecer as tuas considerações finais e a gente vai seguir o barco, né? tá bom, Paulo. Então, te agradecer, tá? Mais uma vez pela essa oportunidade, né? De estar aqui presente, compartilhando com você e os nossos convidados aí as minhas experiências, né? Um pouco do conhecimento que eu tenho aqui das visagens aqui do Rio de Janeiro, né? E um pouco do que eu vivenciei aí em Belém, né? Porque, apesar de tudo, eu sou paraense, né? Então, é um lugar que eu amo, que eu gosto. E, cara, gratidão por estar participando aqui contigo. Deixar um abraço aí para a Keila, né? A Keila é uma amiga que eu considero a Keila como se fosse uma amiga minha de sala de aula. Sabe aqueles colegas de sala de aula que você tem a afinidade, né? Tá sempre partilhando tudo. Então, a Keila, um abraço para ela, um beijo. Meu amigo Jojoca também, que eu sempre estou dando um alô para ele, O Jojoca né? já tem carteirinha também aqui do clube. Jojoca é muito engraçado, cara. Eu gosto muito, cara. Gosto muito dele. Então, um abraço aí para o Jojoca, o nosso amigo Genésio, né? Enfim, a toda a família aí, fraterna desse canal, que eu agora sou incondicionalmente fã, tá, meu Pô, amigo? não é fã, não, rapaz. Tu fazes parte disso aqui. Poxa, Ari, muito bacana, meu irmão. Eu que te agradeço pela partilha, assim como agradeço o pessoal que acompanhou, que teve fôlego para acompanhar esse nosso longo papo, né? Porque aí É, tu és um contador de histórias, pô, e eu sou um caçador de histórias, adoro ouvir, meu irmão. Então aqui foi o prato cheio, né? Eu nem sei quanto tempo a gente ficou gravando, mas tenho certeza que passou de 1 hora. E essa hora, meu irmão, quando o papo é gostoso, passa voando. Então, queria te verdade, não. parabenizar, meu irmão, pelo teu poder com a palavra, pelas tuas Obrigado, experiências Paulo. e te agradecer, Obrigado. meu irmão, pela partilha, porque isso é um negócio que não tem preço. Te Eu que agradecer agradeço, realmente. Paulo. Eu que Deixar os agradeço. votos de muita saúde para ti, para todo mundo que está em casa, para os nossos familiares, porque o negócio está perigoso e a gente precisa. Nós adoramos Com histórias de certeza. assombração, de fantasma, mas não estamos querendo nos juntar a eles. É Então, verdade, verdade, povo, Paulo. vamos tomar cuidado, porque o negócio está feio. E se a gente não fizer, cada um de nós, a nossa parte, a coisa não vai mudar, né? Com certeza, Paulo. É só para finalizar, Paulo, deixa eu deixar um abraço aqui também para o nosso amigo Natan, né? E foi através dele que eu conheci o teu canal, né? Então, deixar um abraço também para ele. Eu acompanho também o canal dele. É uma pessoa super amiga, tá? É, Forte abraço, meu querido. Pô, o Natan é parceirão, cara, gente boa. Ari, brigadão, meu irmão. Reiterando aqui um abraço para todo mundo do canal, abraço fraterno para todo mundo, a gratidão.
por nos acompanharem. Graças a Deus, né, meu irmão? Graças a Deus. É um espaço que tem sido terapêutico de encontrar os amigos, de conversar e de trocar ideia e de, sobretudo, partilhar. Como o Ari fez agora com a gente, partilhou. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Não esquecer, por favor, de se inscrever, quem não é inscrito. Confira aí se o sininho das notificações está ativado. E, por favor, recomendar para as outras pessoas, né? Esse é um espaço aqui que não tem medida, né? Não pode ter aglomeração. Aqui pode, gente. Não tem problema, pode chamar quem vocês bem entenderem, convidem e venham para cá, que aqui não tem dessa. Isso aí, Ari, Paulo, verdade. Um abração, meu irmão. Saúde para a gente. Abração, meu irmão. O resto é história. Gratidão, Valeu, meu irmão. tá? Gratidão, meu irmão. Até. Abraço. Valeu.